Então, a live de hoje aqui no Viver de Capoeira, comigo aqui, professor Paraíba, o mestrando Paulo Ricardo, a gente vai falar sobre as pessoas que têm desejo de ter alunos adultos, as pessoas que querem ter turmas de alunos adultos, precisam entender de categoria de base. Que jossa é essa aí de categoria de base que a gente precisa entender que afeta, de alguma maneira, as nossas turmas de adulto. E a gente vai falar sobre isso hoje, então, nessa live. A gente está introduzindo aqui alguns termos para a gente criar aqui uma comunicação mais legal e também para a gente poder identificando. Porque a gente viu que tem pessoas que estão assistindo várias lives, tem gente aí que está interessado, está gostando dos conteúdos, quer acompanhar melhor. E uma delas é o seguinte: toda live agora nós vamos definir uma hashtag, tá? Uma hashtag, a gente vai criar uma hashtag para definir aquela live, e depois que terminar a live a gente pode tirar um print, postar no Stories com essa hashtag, ou então a gente pode utilizar ela mesmo aí, né, nos comentários, tá bom? Então a gente vai definir uma hashtag, não precisa ser uma hashtag sobre o tema que está sendo falado aqui, pode ser qualquer coisa que surgir aqui na live, alguma palavra, algum termo, alguma sacada que você tiver aí, você pode digitar uma hashtag que, se a gente achar que foi pertinente, a gente vai eleger esse termo, uma hashtag da live. E bacana. A gente vai utilizar aí nos comentários. Quem sabe você não cria uma hashtag aí que a gente vai usar por muito tempo, né? E a outra hashtag eleita. E a outra é o seguinte, a gente também vai ter dois termos aqui agora. A gente viu que tem gente que vem e às vezes não volta para assistir o conteúdo, a galera muito no telinha, que não dá conta mesmo do recado. E tem também uma galera que vem assistindo aí os nossos conteúdos, está sempre aqui com a gente. Então, nós temos dois termos aí agora para classificar a galera. Tem o pessoal que vai ser chegados. Quem são chegados? Os chegados são aqueles que assistiram mais de 5 lives aqui no Viver de Capoeira, pelo menos. Tem que ter visto pelo menos 5 lives para poder ser classificado como chegado. Chegado, o pessoal da casa aqui vai ser denominado chegado aqui com a galera. E quem viu menos de 5 lives, está aqui com a gente aí, que viu menos de 5 lives aqui do Viver de Capoeira, menos de 5, é novato. É novato aqui na live. É novato por quê? Não, tem que acompanhar mais conteúdo, tem que começar a entender aqui, né, dos conteúdos que a gente traz aqui sobre viver de capoeira, sobre aumentar, né, a sua renda, como trabalhar em escolas, como trabalhar em academias, todas as questões que a gente trata aqui com vocês no Viver de Capoeira. Então, digita aí para mim, quem viu menos de 5 lives, está aqui na nossa live, que está aqui assistindo, seja no Face, seja no Instagram. Hashtag novato, se viu menos de 5 lives. Hashtag chegado, galera da casa, põe aí, hashtag chegado, se você já viu mais de 5 lives. Beleza, Soldado Girê botou aí, hashtag novato, beleza. Quem quer ter turma de adulto, quem quer ter uma turma de adulto lotado, tem que entender, tem que sacar de categoria de base. E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. O que seria essa categoria de base? Como você implementa? Tá? Como que ela, se ela já faz parte, se você depende disso para você ter alunos adultos, que influência que essas categorias de base vai ter sobre a sua turma? Se você faz, o que acontece? Se você não faz, o que acontece, tá bom? Vai ter prognóstico e vai ter também o diagnóstico aí para a galera, tá bom? Então, vamos dar início lá. Mestrando? É isso aí. Manda melhor. Então, categoria de base. Primeiro, vamos pensar o que não seria isso? O que não seria uma categoria de base? O que não é? O que é não ter uma categoria de base? No caso, seria você, meu amigo, desconsiderar a importância do ensino da capoeira na categoria, na fase infantil. Quando você desconsidera a implementação do ensino da capoeira ou de qualquer outra modalidade esportiva, de forma geral, na fase infantil, você não está criando uma categoria de base, você está deixando passar essa fase tão importante, né, na vida do ser humano. Então, quando você faz isso, você desconsidera. Um exemplo bacana é um DVD, né? Nós já passamos um pouco da era do DVD aí, né? Mas eu sou bem de antes da era do DVD, né? Eu sou lá da era da fita, do disco, ainda de vinil, mas enfim, um DVD. Vitrola? Não, vitrola não. Mas quando você
comprar, você tinha duas opções. Ou quando você queria ver um filme, você poderia alugar esse filme ou comprar esse filme, esse DVD, o mais comum era alugar, mas você já pegava uma coisa pronta, né? A qual você não poderia alterar. Aquele DVD ele era fechado. Mas quando você comprava um DVD virgem e você tinha um gravador, de repente no notebook mesmo você ou no computador você conseguia gravar, você pegava ele virgem e colocava a informação que você queria, a informação que você quisesse. É a mesma coisa a questão da categoria de base, né? Na categoria de base, você vai e coloca a informação naquela fase que não tinha nada ali, né? Que estava limpo, né? Que estava, assim como o DVD, o termo que era usado, virgem. Então, o que não é isso? É quando você desconsidera, né, que existe essa fase no ensino. A categoria de base nada mais é, o próprio nome base já significa aquilo que dá a sustentação. Nós podemos pensar, por exemplo, nas edificações de prédios, casas, construções em geral. Quando você vai construir, você não começa pelo telhado, né? Você começa na fundação, ou seja, na base. E nos esportes, funciona da mesma forma, né? Em todos os esportes, na maioria deles, existem as categorias de base, né? E, por exemplo, se você for pensar, existem os fraldinhas dentro da categoria de base, geralmente 2 a 3 anos. Existem ali, alguns falam chupetinha, outros falam que é da categoria dente de leite, chupetinha ou dente de leite, que seria entre 4 e 6 anos. Outros, depois, mais à frente, você tem o infantil, de 7 ali aos 10 anos. Depois você já teria ali um juvenil de 11 aos 16. E qual a importância também de eu estar sabendo isso ali, o que é isso? É quando você vai atender a cada necessidade de cada faixa etária. Quando você compreende o que é a categoria de base e o que é essa importância, você passa a ter uma fundação a qual você vai construir ali, né, toda a sua edificação em cima dessa base, né? E o que nos vem à cabeça depois que nós entendemos o que é isso, né? Como é que funciona isso aí? A gente sempre pensa o porquê. Por que isso, professor Paraíba? Eu acho que quem está aqui com a gente hoje, né? Principalmente os chegados já entendem aí e já querem logo saber por que essa categoria de base. Por que é importante ter uma categoria de base na capoeira especificamente? É isso daí. E é uma das coisas, é um dos aprendizados, eu acredito que vai ser mais importante aqui da nossa live, tá bom? Vai ser um dos aprendizados mais importantes aqui da nossa live, vai ser descobrir por que essa categoria de base é importante para o seu trabalho, o que ela afeta o seu trabalho com adultos. E o que você precisa entender sobre isso? Quem tem uma categoria de base, igual o mestrando falou ali, que é o quê? Você entrar na estrutura lá na escola, onde você vai construir uma categoria de base lá com as crianças menores, para você não perder essa parte da formação ali daquele aluno. Então, você tem alguns benefícios quando você inicia a formação do seu aluno, né, de capoeira, quando você começa lá na categoria de base. Uma delas é você ter mais controle sobre a formação dele. Ou seja, você consegue moldar o seu aluno conforme o que você quer ensinar para ele. É diferente do que quando você pega alguém que é de um outro grupo, que chegou para o seu grupo já na fase adulta, ele treinou em outro lugar e chega com uma base completamente diferente. Do mesmo passo, também a formação que você quer dar para ele, às vezes com um caráter, alguns valores que você queria ensinar quando ele ainda era jovem, você vai ter um trabalho depois para poder tentar ensinar isso quando ele tiver já na fase mais adulta, ou então não tiver ali naquela fase de categoria de base. Então, uma das coisas que você tem é isso, mais controles sobre a formação. E é por isso que os times de futebol, por exemplo, eles implementam a categoria de base. Por quê? Ali ainda tem outros benefícios, né? Porque no esporte ali eles já têm uma remuneração, enfim, é mais barato você produzir um jogador que
começou na sua categoria de base do que você comprar, por exemplo, um Neymar, comprar um jogador que foi produzido em um outro clube para você trazer ele para jogar no seu time profissional, é muito mais complicado. Então, compensa para eles produzir vários a partir da categoria de base, buscando já também ali desenvolver uma mentalidade, desenvolver ali as características que o time está precisando. Às vezes o time está precisando mais de atacante, de lateral, então eles vão tendo essa formação já mais específica e mais modelada ali. Então é uma das coisas que você consegue através da categoria de base. Tem um outro benefício que também se destaca muito para quem trabalha em escolas e visa ter alunos adultos, que é o quê? Aumento do desejo para seguir uma carreira, tá? Para seguir uma carreira ou continuar a praticar capoeira. De onde que vem isso? Vou dar um exemplo que vai ser batata para a gente resolver isso daí. Por exemplo, natação. Quem aprendeu a nadar quando era jovem, quem aprendeu a nadar quando era criança, essa pessoa adora nadar. Vai na praia, vai na piscina, adora nadar. Agora, quem não aprendeu quando era criança, dificilmente tem vontade de aprender na fase adulta. Porque tem várias barreiras. A pessoa não tem tanto interesse mais, ela acha que ela não dá para aprender mais. Enfim, existem um monte de barreiras que o adulto já considera que a criança não tem. Então, isso é fatídico. Você que já sabe nadar quando criança, quando você vai para a fase adulta, você nada numa boa. Mas você já deve ter visto aí, seu pai, sua mãe, um tio, de repente, que não aprendeu a nadar quando era criança, quando chega na fase adulta, essa pessoa corre de água, não entra, chega no mar lá, não entra, molha só até o joelho, né? Só até a canela ali. E é normal, é porque a pessoa sabe que vai ter um processo para poder aprender a nadar, e agora que ele está na fase adulta, ele não quer arriscar, até porque é comum também os adultos terem menos interesse por habilidades novas, desenvolver habilidades novas, porque eles sabem todo o processo que é necessário, as dificuldades, as coisas que têm que ser superadas, tem que ter coragem para ultrapassar algumas barreiras. Então, esses dois motivos, só por eles, já seria relevante você começar a trabalhar com categoria de base, tá bom? E você deve ter pensado o seguinte, quando eu estava falando isso daqui. Quer dizer, então, que eu que quero ter alunos adultos, é melhor nem começar? Será que aluno adulto não existe? Não tem como você trabalhar diretamente? Se a pessoa não começou quando criança, desiste. Capoeira não é para você? Não é assim que funciona, tá? E nem que você não deve trabalhar com adultos. O que você precisa saber é o que eu falei aqui agora, que o adulto, ele tem barreiras que a criança não tem. É isso que você precisa entender sobre os adultos. Se você entender isso, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Você só precisa saber que ele tem algumas barreiras que a criança não tem. Vou citar algumas para ficar ainda mais claro para vocês. Por exemplo, o adulto, é normal ele pensar que ele é velho demais para aprender alguma coisa. Quem nunca ouviu isso daí? Quando você tenta, de repente, fazer a sua mãe utilizar um celular, fazer o seu pai mexer num computador. Sempre. Os adultos, ele tem essa resistência em aprender coisas novas, porque eles sabem que vai gastar tempo, não vai ser fácil. E, às vezes, o próprio corpo também. Quando a gente está mais velho um pouco, a gente vai fazer determinados movimentos, a gente sente dores que quando eu era criança não sentia. Então, é normal eles sentirem esse peso, às vezes, sobre os ombros, né? Sobre as articulações, na hora de aprender uma atividade física. Não quer dizer que ele não vai conseguir aprender, mas a criança não vai ter, por exemplo, essa objeção na hora de começar a praticar capoeira. Então, você que quer trabalhar somente com adultos, como eu disse, tudo bem, não tem nada de errado, você só tem que saber que você vai ter que resolver essa objeção para essa pessoa também. Uma outra coisa é que o adulto, ele precisa focar e gastar tempo com coisas que a criança não gasta. Por exemplo, trabalho dele. Criança não trabalha. Então, o adulto, você concorda comigo? Se o adulto trabalhou o dia inteiro, chegar de noite, nem sempre ele vai estar motivado para poder treinar. Nem sempre. Às vezes está cansado demais. Ou então ele tiver alguma tarefa, algum trabalho que ele levou para casa do trabalho dele, né? Para poder continuar a fazer em casa. Você acha que ele vai focar no trabalho ou ele vai focar
na capoeira, que às vezes não é a atividade principal dele, às vezes é um lazer, entendeu? Às vezes é algo que ele vai lá só para esparecer, mas ele também, às vezes, quer subir na carreira, ele quer receber uma promoção. Você acha que ele vai focar no trabalho ou ele vai focar na atividade? Então, criança não tem esse problema de ter que focar no trabalho. Criança também não tem o problema de focar na família. Pelo contrário, muitas das vezes, quem está lá levando a criança é o pai. Então, ele está levando a criança para praticar. Né? Às vezes, até para ele deixar o filho lá praticando e ele ter que se envolver com o trabalho, fazer outra coisa, nem que se descansar. Então, é uma outra coisa. Pai, né, mãe, pessoas adultas que já têm família, têm preocupações com a família e precisam gastar tempo com isso. Uma outra coisa também é o tempo que é gasto em entretenimento. Quanto mais velho a gente vai ficando, é lógico que isso não é uma regra de ouro, mas quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente controla o nosso tempo de entretenimento, porque a gente sabe que a gente precisa focar nas nossas funções, por exemplo, como trabalho, a gente precisa dar atenção à família, a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar, enfim, tem várias coisas que estão ligadas, às vezes, aos nossos propósitos maiores, que nos fazem controlar o nosso tempo de entretenimento, ao contrário que você lembra muito bem, quando você era criança, você brincava na rua o dia inteiro. Você brincava na rua o dia inteiro, você fazia 1000 atividades no mesmo dia. Por quê? Você tinha tempo. Entretenimento era prioridade ali. E estava tudo bem. É a fase da nossa vida, né? Onde a gente tem um pouco dessa liberdade de se entregar a maior parte do nosso tempo ao entretenimento. Tá bom? Então, olha só. Eu te apresentei aqui 4 barreiras gigantescas que o adulto tem que a criança não tem. E tá tudo bem se você ainda assim quiser trabalhar somente com adultos sem ter categoria de base, tá bom? Tudo bem. Você só precisa entender que você vai ter essas objeções para poder resolver. E para a gente fechar aqui, mestrando, eu vou falar sobre um conceito que é o de plantio e colheita, para a galera conseguir entender. O que seria isso? Se você focar só nas turmas adultas, sem ter turmas infantis, você interrompe o ciclo de plantar e colher. O que seria esse ciclo de plantar e colher? Por exemplo, dá para colher jabuticaba sem você nunca ter plantado uma árvore de jabuticaba? Às vezes dá, né? Às vezes a gente vai jogar bola no campo, a gente encontra lá uma árvore, lá você come lá uma jabuticaba. Às vezes dá. Mas tem uma forma muito mais eficiente se você quiser comer jabuticaba. É você pegar várias sementes de jabuticaba e plantar várias sementes de jabuticaba. Você vai ter várias jabuticabeiras, você comer jabuticaba o dia que você quiser. Você vai ter abundância de jabuticaba. O que eu estou querendo dizer? Se você focar nas turmas adultas, vez ou outra vai aparecer uns adultos lá querendo fazer a capoeira, que nunca treinaram na infância, mas vai estar querendo fazer a capoeira. Mas é muito mais eficiente se você estiver plantando aluno-criança. Se você estiver plantando aluno-criança, se você estiver produzindo, tiver uma categoria de base para produzir aluno-criança e aprender como levar eles até a fase adulta. E dessa forma você vai ter abundância. Você vai ter abundância de alunos adultos. Se você criar esse processo. Lembra disso daí, tá bom? Simbora, pensei numa questão aqui nessa do plantio legal, porque também quando você só fica à mercê, tem uma questão também, dependendo, eu pensei na jabuticabeira que você pegou esse exemplo, vou pegar esse mesmo. Como que funciona? A jabuticaba ela só dá em uma época do ano, e se você pegou tudo que tinha daquela árvore, você vai passar o resto do ano sem pegar mais nada. Agora, se você tem várias jabuticabeiras plantadas, você vai colher uma quantidade muito grande que você vai estar cheio de jabuticaba no seu estoque para o ano todo. Ou seja, se você plantou e continua plantando na sua base, ou seja, ali na sua, né, no seu pomar ou na sua horta, da maneira que você imaginar, você vai ter sempre alguma coisa para colher. Mas, professor Paraíba, uma coisa que acontece, que eu já ouvi muitas pessoas falando, de repente, meu amigo aqui chegado, ou quem está aí começando agora, olha só, muitas pessoas dizem assim, eu não gosto. A categoria de base, então, é dar aula para criança, mas eu não gosto. Mas, na maioria das vezes, o eu não gosto
Eu diria que 90% das vezes o eu não gosto de qualquer coisa, não só da questão de dar aula para criança, está ligado a não saber, né, fazer aquela determinada atividade. Ou seja, ele não tem, de repente, a habilidade ou o conjunto de habilidades que se chama competência, né? Porque a habilidade é a capacidade que nós temos de realizar algo. E competência é o conjunto de habilidades. E hoje em dia, busca-se habilidades e competências. De repente, a pessoa não tem a habilidade ou as habilidades, que é a competência, e ela não gosta. Deixa eu pegar um exemplo. Se eu perguntar aqui, quem gosta, aqui na live, né? Quem gosta de falar inglês? Geralmente vai falar que gosta quem sabe. Eu gosto de falar inglês. Ah, mas você gosta por quê? Você sabe. E geralmente fala assim, não, eu não gosto de falar inglês. Geralmente vai falar que não gosta de falar inglês quem não sabe falar inglês. Então, outro exemplo, eu já ouvi pessoas falando assim, geralmente pessoas mais velhas, falarem assim, eu não gosto de dirigir. Aí você pergunta para ela, mas você sabe dirigir? Ela vai falar, na maioria das vezes, não. Poxa, como que você gosta ou não de uma coisa se você não sabe como fazer? E é a mesma coisa dentro da categoria de base. Para você trabalhar na categoria de base, para você trabalhar com crianças, você precisa de habilidades específicas, você precisa saber conquistar essas crianças, atrair essas crianças e manter essas crianças, e ter uma metodologia ou metodologias específicas para estar trabalhando com essas crianças. Então, né, aí nós já entendemos que quando a pessoa fala assim, eu não gosto de trabalhar com criança, de repente, não é que você não gosta, como na maioria dos casos, que é o caso do inglês, que é o caso, de repente, você falar, ai, falar alemão, eu nunca vou falar alemão na minha vida, mas, de repente, se você for para a Alemanha e morar por um tempo lá, e descobrir, perdão, aí o hashtag descobrir, descobrir, se você descobrir os benefícios, os benefícios do falar alemão, se você vai morar na Alemanha, você começa a falar alemão, você não gostava, mas vai ter tantos benefícios de você falar alemão que você vai passar a gostar de falar alemão, eu tenho certeza. Isso aconteceu comigo. Eu já falei isso. Eu já falei isso lá uns 20 anos atrás. Eu falei assim: eu dou aula para adolescente, dou aula para adulto, mas aula para criança eu não vou dar. Mas uma época eu percebi, falei, cara, a categoria de base é muito importante. Olha a quantidade de público que nós temos na categoria de base. Mas eu falava, eu não gostava, mas eu passei a gostar a partir do momento que eu descobri como atrair essas crianças, como ensinar para essas crianças e também como manter essas crianças ali. Então, essa questão do dirigir e do inglês e vários outros exemplos que nós podemos entender aí. E é muito comum quando a gente fala desse assunto, né, de categoria de base, a gente está ali conversando com pessoas que não atuam nessa área, que a pessoa é um profissional que dá aula em academia, que dá aula ali só para alunos adultos, né? Mas algumas vezes, quando essa pessoa se depara com essa forma de trabalhar, de você criar essa categoria de base para ir alimentando as suas turmas de adultos também, é muito comum das pessoas falar assim, olha, eu até tenho desejo, sim, de introduzir essa metodologia de você ter uma categoria de base para você sustentar sua turma de adultos através, né, dessa formatação, você começar a preparar o aluno desde novo. Mas eu não tenho tempo para dar aula nas escolas, E a pessoa não se encaixou nesses problemas aí que você falou, né, mestrando, sobre de não saber, não gostar, não se encaixou nisso daí. Mas, às vezes, o desafio que a pessoa enfrenta é em relação ao tempo. E a gente vai falar sobre isso daqui. Você só precisa entender uma coisa, olha só, tá? O que é seu propósito? O que é a sua prioridade, tá bom? É isso que você tem que ter em mente. O que é a sua prioridade? Porque eu falei, não tem problema nenhum você querer trabalhar somente com adultos. Não tem problema nenhum você ter só turma de adulto e trabalhar com outra coisa durante o dia, não. Você pode ter outro trabalho. Tem gente que tem o seu emprego ali, que trabalha de manhã e de tarde, e à noite ele dá aula e nos outros dias ele treina. Tudo bem. Se
Se é isso, seu propósito, seu objetivo, está tudo bem. É isso daí que você precisa entender, que você tem essas dificuldades, onde que, às vezes, vai ter aluno adulto ali, às vezes não vai ter aluno adulto. Às vezes vai ser mais difícil você conseguir alunos na sua turma adulta nessa forma de trabalhar. Tudo bem. Às vezes você chegou lá, jabuticabeira tá cheinha, não pegaram nenhuma frutinha do pé. Então, você vai ter alunos ali adultos, vai ter a galera interessada. É só isso que você precisa entender. Mas agora, se o tempo é algo que é desafiador para você, você vai precisar tomar essa decisão, que seria mais ou menos, vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro para vocês. Nosso país tem muita água, mas existem algumas regiões do nosso país onde tem falta de água. Às vezes falta água, tá bom? Vou fazer esse exemplo para vocês conseguirem entender ainda melhor. Principalmente a região norte do nosso país é abundante de água. 80% da água do Brasil está na região norte. Ah, como é que não falta água lá no sul? Não falta, porque a gente não precisa de tanta água assim, não. Mas algumas regiões lá no Nordeste, por exemplo, no sertão nordestino, falta água. Fica, às vezes, muito tempo sem chover e falta água. O que eu estou querendo dizer? Que você que vai escolher, dá para você viver lá no sertão? Dá. Você só tem que saber que você vai ter que, às vezes, ter que carregar balde de água de outro lugar, para você ter água para beber. É o mesmo processo. Você que quer trabalhar somente com a categoria adulto, só dar aula lá para os adultos, você vai ter que saber que, de repente, você vai ter que fazer um pouco mais de esforço. Ao contrário que tem algumas regiões no nosso Brasil que chove 3 vezes por dia. A chuva chove de hora marcada. Então, essas pessoas, você acha que eles têm preocupação com se vai ter água ou se não vai ter água? Essas pessoas não têm preocupação com isso, tá? Por quê? Tem um reabastecimento, está sempre chovendo, todo dia está chovendo. Agora não. Quem decide, tem gente que não tem opção, tá? Tem gente que não tem opção. Quem decide viver, por exemplo, no sertão nordestino, sabe que para ele conseguir água vai ter mais trabalho. Vai ter mais trabalho para ele conseguir água, tá? E às vezes chove lá também. E tudo bem, nesse período tem água. Tem abundância de água lá. Mas às vezes não tem. Às vezes não tem água, tá bom? E você vai ter que buscar. Então é isso que quando você pensar, fala assim, olha, eu não tenho tempo para começar a minha categoria de base. Entenda isso daí. Que às vezes vai ter água, às vezes não vai ter água. E se você quiser se livrar disso permanentemente, quiser ter abundância, você vai ter que dar esse passo. E às vezes começar, às vezes algumas pessoas, eu já vi várias pessoas, até mesmo aqui no nosso grupo, pessoas que largaram o seu trabalho, né? Estavam nele ali para ter uma renda, mas o que queria fazer da vida era dar aula de capoeira, não sabia como fazer. Depois que aprendeu como viver bem de capoeira, começou a dar aula de capoeira o dia todo, entendeu? Ou às vezes ali na parte da tarde, da parte da noite. Tá bom? E pôde ter a renda que desejava, entendeu? Que era maior do que o trabalho que a pessoa tinha lá ainda, né? Às vezes a pessoa tinha uma carga horária de trabalho que trabalhava com uma coisa que era só para ter o dinheiro, trabalhava de manhã e de tarde. Agora, aprendeu a trabalhar da forma certa, trabalha em algumas escolas com a categoria de base e com a sua turma de adultos na academia. A grande questão, né, é o seguinte, a categoria de base é uma oportunidade que nós temos de fazer com que o nosso trabalho, né, seja cíclico, né, ele tenha um início, mas ele não tenha um fim, desde que você saiba como fazer, né? Mas vamos pensar da seguinte forma, quando você quer que o seu trabalho, que é o tema da live de hoje, que você quer ter turmas adultas, você pode simplesmente abrir uma academia, né? Abriu a sua academia, colocou lá uma placa e ficar lá esperando o aluno entrar. Você abre lá a academia e fica lá esperando o aluno entrar, né? É como uma pessoa também abrir um mercado, né? E simplesmente bota lá, né, os seus produtos nas bancas e fica lá esperando a pessoa entrar. Então, a hora que entrou, vendeu, a hora que não entrou, não vendeu. O máximo que ele faz é botar um panfleto ali na esquina ou usar
algumas outras formas, né, obsoletas de marketing ou de prospecção. E nós, ao longo da nossa caminhada, o que nós pensamos? Falamos, cara, a gente está ali, né? Que eu acabei de falar agora há pouco, vamos pegar agora, né? Vamos começar a trabalhar nas crianças, até porque o trabalho com capoeira no adulto, especialmente aqui na nossa cidade, estava queimado devido a vários fatores que não cabe agora ao momento. Mas o trabalho com o adulto estava queimado, então vamos para lá. Beleza, começamos a viver de capoeira, viver bem, ter muito aluno infantil, mas nós falamos, opa, eu comecei, né? Comecei a ter vários alunos mais graduados que falaram, poxa, eu também quero ter minhas turmas de adultos. E fomos para as academias, né? Os professores foram para as academias e abriu porta lá e fizeram boa metodologia, marketing comum de um passo e tal. Funcionou? Sim, mas funcionou de uma forma limitada. A verdade é que funcionou de uma forma limitada. E o que nós começamos a pensar, né, professor Paraíba? Nós começamos a pensar, poxa, se eu tenho 2.000 alunos nas escolas e vou ter 10 na academia, né, existe uma discrepância, né? E onde estava o furo nesse barco? Onde que estava a falha em querer ter alunos adultos e ter um montão de alunos na base, mas a falha era muito simples, muito lógica, mas não estava clara para nós. E o que Alguma coisa errada não estava certa. Alguma coisa errada não estava certa, que era justamente não saber fazer a transição desses alunos da categoria de base para as categorias seguintes. Né? Aí está a grande sacada dessa live de hoje. Você tem lá a categoria de base. O simples fato, o primeiro passo seria, né? O primeiro passo seria você criar essa categoria de base, porque tem gente que nem tem a categoria de base, e como o professor Paraíba disse, não é problema você não ter, mas você também tem que saber que se você quer ficar lá só construindo telhado da casa, só ter telhado da casa, dá trabalho você ficar segurando o telhado com as suas mãos se você não tem uma base para sustentar, concorda? Você tem que ficar segurando aquilo e estar disposto a, de repente, até uma hora não aguentar e cair, ou seja, você desanimar, porque vai ficar lá. Quem gosta de ficar indo para a academia, dá aula para 1, 2, 3 no máximo, né? Durante 10, 15, 20, 30, 40 anos. Ninguém gosta. Todo ser humano gosta de lugar cheio. Todo ser humano gosta de espaço cheio. E aí, a ideia é, o primeiro passo, você montar essa categoria de base. Mas o simples fato também de você só ter ali a categoria de base e se acomodar com aquilo, porque a primeiro momento a categoria de base ela é tão boa que ela se autossustenta por um grande tempo. E o fato de querer aluno adulto se torna apenas mais uma oportunidade de crescimento dentro da capoeira, se não dizer até mesmo uma realização pessoal, porque a realização profissional dá para você ter e ter muito bem só lá na categoria de base. Concorda, professor Paraíba? A gente costuma ficar até mal acostumado. Exatamente. E alguns, né, começaram assim, poxa, eu quero ter aluno adulto, poxa, eu vou ser aí daqui a pouco corda roxa, corda marrom, você professor, contramestre, mestrando, mestre, e só tem categoria de base, né? Então, ficou exatamente essa questão, né, de fazer essa transição, né? Como passar transferir esses alunos infantis para a nova fase, para os adultos. E é isso que o professor Paraíba vai falar para a gente aí agora. É isso aí. Então, galera, segura aí agora, então. Eu vou mandar para vocês, né? Vou falar aqui para vocês como é a forma, que forma que você faria essa transição para ela ser efetiva, tá bom? Como que você faz essa transição, então? Isso demorou, essa ficha demorou para cair para a gente. Demorou para a gente entender esse princípio que o Messino estava falando aí, sobre essa transição. E aí, quando a gente chegou nesse ponto, a gente viu que tinha algumas formas de fazer. Algumas formas de fazer. Como vocês viram aí, teve algumas formas que a gente tentou que não funcionou. E que outras pessoas talvez tenham tentado também. E qual é a forma que faz isso funcionar? A gente viu que era preciso criar um evento para transicionar
levar os alunos da categoria de base para as turmas adultas, levar os alunos das escolas para as academias. E a gente viu que precisava desse evento. Mais ou menos como o Enem atua hoje para transferir os alunos do ensino médio para uma faculdade. Vamos fazer essa relação aqui, tá? Para vocês conseguirem entender. O que é o Enem? Esquece que por ser uma questão de prova ali, onde as pessoas vão concorrer para entrar lá na faculdade. Não necessariamente precisava ser uma prova, se tratando aqui da nossa transição dos alunos da categoria de base de capoeira para as turmas de adultos de capoeira. Mas a importância é você entender esse fenômeno do Enem como um evento que conecta, que torna natural a transição dos alunos do ensino médio para uma faculdade. Para ficar mais claro ainda, você já percebeu que quando alguém está no terceiro ano do ensino médio, ninguém pergunta para ele assim, olha, você vai fazer faculdade? Essa pergunta é cada vez mais rara. As pessoas perguntam, qual faculdade você vai fazer? As pessoas perguntam qual você vai fazer. Porque está implícito. Esse evento torna natural o processo. Você chegou no terceiro ano do ensino médio, o que os professores começam a falar com você? O que eles começam a falar com você? Olha, tem que se preparar. Vai fazer vestibular? Tem que se preparar. Então, você já começa, desde o momento que você está ali, agora começa até no primeiro ano, né? A galera que faz através do PISM aí, algumas cidades, não sei se o Brasil inteiro tem PISM, onde você consegue fazer um vestibular dividido em 3 partes, né? E o processo dos dois é o mesmo, é preparar a pessoa, tornar natural esse processo do aluno sair do ensino médio e passar para a faculdade. E a mesma coisa precisa acontecer quando você quiser fazer um aluno seu passar da categoria de base para a turma adulta. Você precisa criar um evento que vai fazer as duas coisas comunicarem, vai criar uma conexão, uma ponte entre as duas coisas, de forma que, quanto mais passar o tempo, o seu aluno ele vai entender que ele vai na escola até certo ponto e depois ele muda para a academia. Você fazer isso só falando, com palavras, é muito ineficiente. Foi isso que o mestrado acabou de falar para vocês. Você tentar fazer isso somente falar assim, olha, agora vocês estão grandes, vai para a academia treinar. Não, agora aqui não é para vocês mais, não. Não é assim que funciona. Quando você está lá no ensino médio, os professores, eles não te perguntam, não. Eles começam a iniciar o processo. Fala assim, ó, o próximo passo é esse daqui. E começa a vender para você o que uma faculdade vai te trazer de benefício. E é isso que você vai precisar fazer para os seus alunos. Criar um evento para você vender para ele o upgrade do seu produto, tá bom? Você vender para ele um pacote ainda melhor do que ele tinha lá na escola. A continuação das aulas que ele tinha lá na escola, em um outro formato, né? Bem preparado ali, bem embalado, que você vai apresentar através desse evento que você criar. Tá bom? Então, essa era uma sacada que eu queria dar para vocês e eu vou dar uma caracterizada. Pensa bem sobre o Enem. O que o Enem é? Para você entender que ele é um evento. Ele tem inscrição, algumas coisas que caracterizam um evento. Ele tem inscrição, ele tem investimento, você paga para fazer o Enem, você tem uma preparação, todo mundo que vai lá fazer a prova tem uma preparação para poder chegar lá, tem a realização, que é o momento de fazer essa prova lá, e depois você ainda tem uma aprovação, onde a galera fica ansiosa, sabe, para esperar, né, sair o nome lá na lista, se foi aprovado, se não foi, para qual curso não foi, enfim. Esse é o modelo do Enem, mas ele tem alguns aspectos que o classifica como um evento, e é isso que você precisa elaborar para criar essa conexão, para criar essa ponte entre a sua categoria de base e a sua turma de adultos, de forma com que, quando o seu aluno chegar numa determinada graduação, né, ali, onde você vai criar um critério de avaliar ali, né, a partir de quando que você quer receber esse aluno num outro espaço. Você vai criar esse critério. Que idade esse aluno precisa ter? Enfim, você vai criar os seus critérios de exclusão e de inclusão para ele fazer essa transição. Do mesmo jeito que o Enem faz. Olha, para medicina é tantos pontos, para
odontologia tanto, para direito tanto, enfim, do mesmo jeito, você vai fazer essa transição. É a forma mais eficiente que a gente encontrou de fazer isso, né, mestrando? Na verdade, nós viemos pegando o que você disse aí, e eu acho que dando mais uma claridade para o pessoal, é fazer com que se torne um processo natural, né? Passa a ser um entendimento natural e você gerar nessa transição com esses critérios que ele falou, baseado nesse exemplo muito sábio, nessa analogia, foi bem bacana, essa geração de valor para essa transição. Porque se não houver uma diferenciação nesse pacote, né, do que vai ser passar da base para a próxima categoria, não vai haver interesse. É como se o próprio jogador, de um exemplo, o professor Paraíba, o jogador de futebol que ele usou lá em cima, se o jogador de futebol ele não vê diferença nenhuma em sair da base para ir para as categorias de cima, né, que quais são os valores que tem nas categorias de cima? Primeiro que tem salário, ou seja, benefícios que ele falou. Então, o aluno e, na maioria das vezes, os pais, porque ele ainda está saindo da fase infantil para ir para a sua fase adulta, então, se você o pai tem que chegar. Quantos pais nós já vimos? Por exemplo, aqui na nossa cidade existe o colégio militar. Quantos pais eu já vi desesperados para levar os seus filhos, pagar, fazer a inscrição dos seus filhos no colégio militar, fazer a prova, desesperado para o filho sair para ir para outra categoria, que ele vai sair para um colégio militar, né? Na minha época também, eu estudei numa escola aqui na cidade, que era necessário, olha ali, de 10 para 11 anos, da quarta série, que hoje é o quinto ano, para o sexto ano, da quarta série para a quinta série, tinha que fazer um concurso para entrar naquela escola, e era uma escola pública, era a escola mais cheia da cidade, porque as outras que não precisavam eram vazias, mas aquela escola, como ela tinha critérios, ela sabia já transferir os alunos das outras escolas menores para lá, aquela escola vivia lotada. Na quinta série tinha mais de 12 salas lotadas com 40 alunos em cada uma. Imagina, só de quinta série. Agora vamos trazer. E era um processo natural. Onde que o fulano vai estudar? Não, eu quero que meu filho estuda no colégio militar. Eu quero que meu filho estuda no Patrulha. Ou seja, já foi gerado um valor e o processo ficou natural. E, professor Paraíba, eu queria dar uma dica aí de ouro aí nessa live, mais uma sacada para a galera que está acompanhando. Eu acho que ninguém quer ouvir, não. Será que alguém quer ouvir? Ninguém quer ouvir, não. Eu acho que os hashtags chegados querem ouvir, os chegados querem ouvir. Será que o resto quer ouvir? Quem quer ouvir, coloca aí uma dica para você fazer, sabe, essa transição, esse evento acontecer. Uma dica, porque quem quer ouvir, grita, quero ouvir. Vai lá. Eu quero. Coloca aí, eu quero. Senão não vai ter dica prática. Não vai ter dica prática para implementar. Essa dica é prática, essa é prática, essa é bacana para aplicar, essa para ajudar a fazer essa transição aí, para tornar esse processo natural. Então vamos lá, a pedido da galera aí. Galera, pode parecer algo simples, realmente é muito simples, mas é super objetivo, nós aplicamos aqui, funciona, é apenas uma, hein? Essa é apenas uma. É você, lá na sua escola, no período de transição desses alunos que vão sair das escolinhas, é você, primeira coisa, fazer um grupo de WhatsApp com esses pais. Faça um grupo, faça uma pesquisa primeiro, quem são os alunos que vão estar saindo ali, os seus alunos que no próximo ano não vão estar mais, faça um grupo de WhatsApp com esses pais. Através desse grupo, você vai estar gerando conexão e participação com esses pais e com esses alunos. Eles vão se sentir importantes, e ali você vai estar colocando as informações e esses valores que o professor Paraíba falou. Valores que eu digo não são valores que nós estamos dizendo aqui financeiros, não, e sim os benefícios que haverão na próxima categoria. Quando você coloca isso, os pais se sentem importantes, as crianças se sentem importantes, eles se sentem selecionados para algo especial. Quando você faz esse grupo e fala, olha, esse grupo aqui é porque vocês foram selecionados para algo especial, que é a transição para a próxima categoria
do trabalho tal, que vocês vão ter tais oportunidades, vocês vão ter tais benefícios. Isso é algo que funciona demais, né? Que nós aplicamos, e eu tenho certeza que se você aplicar, você vai ter resultados extraordinários. A Lucineide tinha feito uma colocação ali em cima, ali era uma dúvida meio colocação. Ela sabe a resposta, tá, Lucineide? Você falou que a sua categoria de base, que seus alunos lá da escola vai se tornar a sua linha de frente, lá na turma adulta. É essa a perspectiva, tá bom? É essa a perspectiva. Quanto mais cedo você começa a trabalhar nos seus alunos, mais novos e mais bem preparados você vai tê-los lá na sua turma avançada depois, né, na sua turma de alunos adultos lá na academia. Você já sabia a resposta. Lu, uma analogia para você, Lu. Pensa num computador com HD que você acabou de comprar, né? Você acabou de comprar um computador, seu PC, seu notebook, tá novinho, um HD zerado. Você coloca nesse notebook lá, nesse HD, você coloca o que você quer. Você formata ele do seu jeitinho. Agora, se você já compra um computador que já vem cheio de carga, né? Cheio de vírus, né? Cheio de arquivo, pesadão, né? Que fica travando toda hora. O que você prefere? Algo que fica travando toda hora, dando pau, ou você ter a oportunidade de pegar ali novinho e colocar ali do seu jeito ali a informação, direitinho do jeito que você quer. Para você pensar. Lá na frente você vai ter, né, o PC com a sua cara, do seu jeitinho ali, com o HDzinho do jeitinho que você quer lá. E antes da gente fechar aqui, vamos fazer um print e vamos eleger aqui qual vai ser a hashtag da nossa live de hoje. Eu acho que esse lance da categoria de base, eu acho que poucas pessoas, eu acho que implementavam isso dessa forma que a gente falou aqui. E eu queria convidar vocês a fazer um print agora junto com a gente também. Mestre, vamos dar um sorrisão lá, vamos fazer um print? Sem sorriso, cara de mal. Professora Laís, a Bruna, Lu, que está aí com a gente, tira um print para a galera, vamos postar lá no Viver de Capoeira depois, com a hashtag de hoje pode ser hashtag... A Bruna está querendo hashtag descobrir, poxa, descobrir não, Bruno. Mestre Lula, obrigado, Mestre Lula. Está igual o Cebolinha da Turma da Mônica. Eu falei Mestre Lula e Palaíba. Ai, hashtag Lula, Palaíba. Hashtag Cebolinha. Aí, da Lu, legal também. A hashtag transição. Muito boa, muito boa. Lu, vou te dar essa honra então, hein, Lu? Hashtag transição, depois a gente bota lá, tá bom? Lá no coisa. Vamos fazer o print, bora? O print, vai. Deu? Não, se tirou, já amarelou aqui o seu riso também. Entra no nosso grupo de Telegram. Lá na nossa bio aqui do Instagram tem um link onde você pode entrar no nosso grupo de Telegram. O que é Telegram? Telegram é tipo um WhatsApp, galera, onde você vai receber conteúdos ali nossos, exclusivos, recados que a gente põe assim, mais em cima da hora. Vai começar a ter uma live agora, a gente coloca lá. Inclusive, a gente vai colocar o calendário das próximas lives que a gente vai fazer, né, para você já convidar o pessoal aí. Então, chama a galera, não vai sozinho não, né? Igual o pessoal gosta de cantar aí na capoeira. Não vai sozinho não. Acompanhado é bem melhor e a gente chega muito mais longe. Então, chama outras pessoas. Entra lá no nosso grupo de Telegram. Eu quero agradecer a galera que passou por aí, tá? Toda a galera que passou por aí, muito obrigado. Mestre Lula, Lu, todo mundo que passou. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.